e que foi instituída como simbolização, como memorial por Jesus, dizendo que enquanto ele não voltasse, nós nos reuníssemos em nome dele e fizéssemos isso, conforme o significado que ele disse que cada coisa tinha, e ele explicou que significado era aquele. No Evangelho de Lucas, é um desses lugares, uma dessas narrativas da ocorrência. A ocorrência em si, está em Lucas capítulo 22, acontece a partir do verso 14, quando se diz: chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa, e com ele os apóstolos, os que ele enviava, e disse-lhes: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento, pois vos digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando um cálice, havendo dado graças, disse: recebei e reparti entre vós, pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo oferecido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança, é o testamento novo, é o trato de direito que eu constituo em favor de todos os homens. É o cálice da nova aliança no meu sangue derramado em favor de vós. Todavia, a mão do traidor está comigo à mesa, porque o Filho do Homem, na verdade, vai segundo o que está determinado nas Escrituras. Mas ai daquele por intermédio de quem ele está sendo traído agora. Então começaram a indagar entre si sobre quem seria dentre eles o que estava para fazer isso. É interessante, quando a gente acompanha essas dinâmicas do Evangelho, vendo Jesus em relação aos seus discípulos, os discípulos em relação a Jesus, é algo que, a mim pelo menos, foi até hoje, na minha existência, nesses muitos anos pregando o Evangelho, a única realidade que me estimulou a prosseguir. Porque, do contrário, você se cansa muito cedo, se você não aprender com essas dinâmicas aqui. Porque o que acontece é que Jesus, acima de tudo, ensina que quem ama não desiste daquilo que é o significado essencial do seu amor e da sua razão de ser. É o que acontece aqui com ele. E é o que acontece nas vidas de todos nós, os que desejamos viver para propor o bem,
o que é bom. O óbvio do bem, o óbvio do bom, o óbvio da vida é a coisa mais difícil de ser aceita, internalizada, abraçada, de fato compreendida. Esse episódio, essa ceia, acontece, segundo Jesus, numa ambiência de escuridade, de treva. É o que ele diz no verso 53, mais adiante, naquele mesmo dia, quando ia ser preso e já estava sendo levado, ele diz: diariamente, estando eu convosco no templo, não puseste as mãos em mim. Esta, porém, é a vossa hora e o poder das trevas. É interessante que a mesa acontece nessa hora. E sob essa calota das trevas. E será assim sempre. Nunca foi diferente, nunca será diferente, e hoje à noite é igual. Aqui, para todos aqueles que estão conosco em qualquer lugar da terra, agora mesmo nos assistindo. Igual. Por quê? Porque a ceia, aquele momento, era o cerne de toda a mensagem de Jesus. E a mensagem de Jesus não era sobre partir um pão e nem dar um cálice, numa solenidade especial que a gente faz de vez em quando. Não era sobre isso, essa não era a essência da mensagem dele. A essência da mensagem dele se simbolizava nesse ato de partir e de dar, de servir. Vida, vida, não morte, para as outras pessoas. Fazer isso de graça, com amor, por amor, sempre, sem desistir nunca, indo até o fim, não voltando atrás. Perdoando sempre, esquecendo das coisas que para trás ficam, caminhando para aquelas que diante de nós estão, sempre carregados de esperança e tomados por uma certeza: haverá ressurreição. Essa é a mensagem. Ele insistiu nisso, especialmente com esses chamados de apóstolo, que originalmente significa os enviados, Sheliá, aquele cara que era o mensageiro, vai levar a mensagem, contar a história. Esse é o sentido, e não tem nenhuma outra mágica na designação. Ele insistiu nisso. Foram 3 anos e 4 meses ou 6 meses insistindo na mesma coisa. Bem-aventurados os humildes, os que aprendem, os solidários, os que choram, os mansos é que herdarão a terra, os pacificadores, os construtores de pontes, não os que dividem, criam fossos. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça para o próximo, não de direitos pessoais, mas de distribuição equânime para tudo, para todos na vida. O que é bom para mim é o que é bom para todos. Não há nada que seja bom só para mim e que eu possa ficar bem enquanto todos ficam mal.
Isso é a insistência dele. Seja sal da terra, dê gosto à vida, ilumine a vida. Seja luz. Não seja um idiota, não seja estúpido. Onde você chegar, seja lucidez. Seja sabedoria. Seja sensatez. Seja paz. Isso é luz. Seja misericordioso, porque a misericórdia ilumina. A compaixão clareia. Tira as nuvens. Desembaça a vida. E o amor é a única realidade que dá nitidez de percepção à existência. Seja luz. Isso é ser luz no mundo. Ame o inimigo. E os caras lá do lado ouvindo. Sem consequências, sem compreenderem as implicações. Amar o inimigo, pregando na Galileia ou em Jerusalém, ame o romano que está aqui com o pé em cima de ti, ó, te carcando. Há um século te comendo. Ama esse cara. Estupra as nossas meninas. Vocês estão pensando o quê? Vocês assistiram Ben-Hur. Estão pensando que o negócio era moleza? Viver no complexo do alemão é fichinha, perto de existir debaixo dos romanos, com centenas de cruzes que ficavam ali com gente apodrecendo no caminho, para todos os transeuntes passarem e verem a podridão, olho caindo, bicho comendo, gosmelência para todo lado, cheiro putrefato invadindo o ar. Você disse, ame esses caras. Claro que não era se apaixone por esses caras, nem esses caras estão certos por causa disso. Não, está tudo errado. Mas ore, porque se eles não mudarem, vocês só vão sofrer. Peçam a Deus que os converta. Amar o inimigo é uma questão de inteligência. Não é se apaixonar por ele, não é ter um caso com ele, não é nada disso. É tentar a paz, porque na paz dele eu tenho paz. Na sanidade dele eu não sofro. Se a loucura dele diminuir, haverá alívio para todos. Então, abençoe seu inimigo. É uma questão de sabedoria básica. Não tem nada a ver com emoção, é uma compreensão, é uma atitude, é uma desmobilização da perversidade. Assim se vence o mal com o bem, como eu falei domingo passado. Mas vocês não entenderam nada. A mensagem dele foi essa o tempo todo. Não te deixes vencer do mal, enfrenta. Ser homem, mulher, corajoso, vence o mal com o bem. Essa é a resistência, essa é que é a coragem. Não é se tornar um diabo para enfrentar o diabo, virar demônio para enfrentar o demônio. Não é trevas contra trevas. É luz nas trevas. Aí, a ceia acontece como representação simples dessa mensagem. Parte, dá, reparte, compartilha, entrega.
muitas vezes é sacrificial. Vida demanda que uma outra vida se sacrifique em favor dela. É parto, é parimento, é dor, é contração, depois é cuidado. Cuidado, 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 cuidado. A ceia, o Evangelho, Cristo. É a mesma coisa. Dizendo a mesma mensagem. Repetindo de novo, insistindo no mesmo óbvio. Que não é para o céu, é para a terra. E foi falado no contexto estuprante dos romanos carcantes. Não foi uma conferência na Dinamarca, politicamente correta, com deputado que vai para o trabalho de bicicleta. Não. Foi no meio de judeus loucos, raivosos, fanáticos, triturantes, querendo comer o inimigo vivo, e para romanos estranhos, perversos, voluptuosos, donos do mundo, para quem a existência do outro era insignificante. Era uma coisa, um dado, uma estatística. Aí Jesus parte o pão, como nós faremos, toma o cálice, como nós faremos, e lhes diz: façam isto, façam sempre, mas a mão do traidor está comigo à mesa. Aí eles começam a perguntar, né? Jesus adverte, o Filho do Homem vai. Mas olha aí, hein? Aí eles começaram a indagar entre si, quem seria dentre eles o que estava para fazer isso? Na narrativa de João, eles chegam a perguntar a João, que estava perto, pergunta aí quem é? Quem é o traidor? Fala com ele, arranca essa dele. Aí, prosseguimento da narrativa é chocante, porque quem estaria para fazer isto? É o que perguntam no verso 23. E o verso 24 continua assim: suscitaram também, é um adendo, estavam falando sobre quem deles iria trair a Jesus, mas também suscitaram entre eles uma questão sobre quem deles parecia ser o maior. Cara, me tira o tubo. É igualzinho o crente, todo mundo aqui. Você vem, se esfola da alma, explica, passa o dia explicando. Olha que eu vou te dizer, é só o que eu faço. Pouca gente faz tanto quanto eu faço. Mas não adianta. Você está lá, e é amor, e dá vida, e ensina, quebra, parte o pão, serve o cálice, explica de novo. Cuidado para que você... Aí eles começam a dizer, será? A neurose bate? Será que eu sou o traidor? Mas escuta, cá para nós, hein? Fala em traidor. Quem de nós é o maior? Enquanto isto, na sala da justiça, quem de nós é o maior? Aí você pode imaginar uma cena dessa? 12 babacas, ensinados desde há 3 anos e pouco, essa mensagem ali, ó, que eu preguei em 3 minutos ou 2. Deu para entender? Já não podia ter terminado ali, a gente comeu o pão e ir embora. Não tem nada mais óbvio.
Mas não. Começa assim. Trair eu não vou trair não, mas escuta, quem de nós é o maior? Seu idiota, você é o traidor. Vocês todos com essa pergunta aí, vai ter um lá que vai cumprir esse papel histórico, político, que vai ser um estereótipo disso. Agora, quem é o traidor? Basta começar a ver as questões que surgem aqui. Quem de nós é o maior? Quem é que tem mais importância? Quem chegou primeiro? Quem tem acesso às coisas mais íntimas? É derrota total. Aí Jesus diz, aqui não, aqui não. Lá no meio político é assim que funciona. Mas se vocês são meus discípulos, vocês não serão assim. Ao contrário, vocês vão partir o pão, vão dar o pão, vão servir o pão, porque aquele que dirige seja como aquele que serve, e seja o que serve os demais. Olha aqui para mim, quem é o maior? Não sou eu que estou dando o tempo todo, é quem serve. Quem não serve, nem pense nisso. E quem serve, esqueça o que faz. Só dê. Aí ele vira-se para Pedro, nesse mesmo contexto. E disse, Simão, Simão, Satanás te reclamou, demandou te peneirar, como se peneira o trigo. Vamos ver o que sobra de Pedro. Já imaginou? Satanás com permissão para te peneirar. Vamos ver o que sobra de fulano. O que sobra dessa bichinha? O que sobra? Honestamente, irmão. O que sobra se você entrar na peneira do bicho? Me diz se sobra alguma coisa. Nem esse pinto doido fica aí. Fica nada, não. Satanás pediu para te peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Ele, porém, respondeu, Senhor, eu não. Eu estou pronto para ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Pode me incluir, eu vou para Curitiba, para qualquer lugar, até para Bangu 9. Não tenho diploma, mas assumo. O que Pedro disse. Na ceia ali, pode deixar que a minha parte eu garanto. Pode se preocupar com o Senhor, com os outros. Mas a minha parte aqui, pode deixar que eu seguro a onda. Obrigado pela intercessão. Ai, dá vontade de desistir. Pelo amor de Deus, Jesus. Por que não nasce um Einstein espiritual? Para compreender, você dá uma frase, aí ele, entendi. Não, é todo esse bando de aparvalhados. Que loucura, mas Deus escolhe, né? O que a gente pode fazer? Obrigado pela oração, Senhor. Aí Jesus disse, olha, um galo será o sinal dessa hora para você. Parece história de uma fábula, não é? Uma fábula surrealista. O aviso é um galo. Isso é tudo no ambiente da ceia. Depois daquela santificação toda, a gente sai para isso aqui. Aí Jesus lhes perguntou, depois de falar do galo,
Claro, galo chama espada, faca, comida, faca, espada. Aí já vão querer da espada, do galo passar para a espada. A seguir, Jesus lhes perguntou: quando vos mandei sem bolsa, sem alforje, sem sandálias, faltou porventura alguma coisa para vocês? Eles disseram: não, não faltou nada. Aí Jesus disse assim: agora, porém, quem tem bolsa, tome-a, como também o alforje. E o que não tem espada, venda a sua capa e compre uma. Aí eles disseram: que bom. Porque esse foi um dos dilemas centrais de toda a trama em volta da ceia e tudo mais, e antes da crucificação, era essa questão da violência. Porque ninguém ali aceitava a não violência de Jesus, não tinha um apóstolo com ele. Ninguém. Para eles era um absurdo que Jesus dissesse para a mulherzinha curvada, tanto quanto para o centurião romano, que a compreensão do reino de Deus implicaria numa mutação enorme, aonde a prática da violência seria totalmente relativizada por essa consciência superior que ele, Jesus, ensinara, de como tratar o próximo. Mas para Judas, por exemplo, uma das questões muito prováveis do estímulo na alma dele para a traição foi a não violência de Jesus. Porque todos em Israel esperavam a vinda do Cristo, do Messias. E essa vinda do Cristo, do Messias, era interpretada pela maioria como algo completamente esmagador. Ele viria e viria com espada na mão. Ele seria um Messias islâmico, no sentido de chegar arrebentando os inimigos. Essa era uma esperança que vinha sendo construída há 300 anos em Israel, antes de Jesus aparecer. Já tinham surgido vários messias e todo mundo era no cacete, na espada, como também os outros messias que vieram depois de Jesus, ou que foram assim interpretados, como Simão Bar Kokhba, também mobilizou a sua turma, seus guerreiros, sua guerrilha, foram para a luta. Nos dias de Jesus havia vários grupos guerrilheiros. Os mais importantes eram os zelotes e os sicários. E havia uma piedade religiosa no coração deles. A interpretação deles é de que fazer aquilo era defender a causa de Deus na terra. Aí quando Jesus disse: olha, aquele período ali eu mandei vocês, quando eu mandei, vocês foram sem nada, só com um cajadinho. Está lá a narrativa em Lucas 10, para quem quiser acompanhar. Faltou alguma coisa? Ah, não nos faltou nada. Então agora eu vos digo, peguem o que vocês têm, essas tralhas todas, inclusive a capa, vendam e comprem uma espada. Aí imagina. Judas já não estava presente, ele já tinha saído. Mas Pedro ficou numa animação. Tiago, João. Tiago e João, o apelido deles eram os Boanerges. Chegaram os Boanerges. Oi, Boanerges. Boanerges significa filho do trovão. João deu uma demonstração disso. Quando diz a narrativa aqui de Lucas, que passando pela Samaria, Jesus não desejando ficar lá, mas ir adiante rápido para Jerusalém, porque a
A fixação da cruz já estava na mente dele, os dias tinham chegado, a hora era aquela, ele estava andando para lá, de modo que ele dispensou a logística de acomodação que João preparou para ele junto aos samaritanos. E os samaritanos, vendo que a face de Jesus explicava claramente que o desejo dele era não pernoitar ali, mas seguir adiante na direção sul para Jerusalém, disse, olha, não precisa ficar não, pode passar. E João ficou furioso, porque ele tinha ido preparar tudo, fez a logística, aquele bando de samaritano. Aí Jesus não usa, não podendo ficar zangado publicamente com Jesus, mas estava no seu coração, ele fez logo uma transferência natural, né? Como um bom filhote de crente. Senhor, tu queres que façamos descer fogo do céu para os consumir? Violência. Que bando de samaritano torrado. São puro Estado Islâmico, gente, só que com uma sofisticação celestial. Só assim, vem, ai, vai, doideira. E aí quando Jesus diz, vendam tudo e comprem uma espada, olha só o que a moçada fez. Vibraram, disse, aleluia, a teologia dele mudou. Novos tempos, nova mensagem, nova atitude. Ficaram felizes da vida. Porque Jesus citou, inclusive, um salmo na ironia, dizendo porque está escrito, ele foi contado com os malfeitores. Aí eles disseram, Senhor, eis aqui 2 espadas. Felizes da vida. Vamos virar para lá e a gente vai se mobilizar. Aí Jesus disse, basta. Tchau. Chega. Ai, é ruim demais, minha gente. É horrível. Que coisa horrorosa. Ai, meu Deus. Aqui a gente tem 2 espadas para o Senhor. Saindo foi para o Monte das Oliveiras e tal. Chega lá, esse povo da ceia dorme. Fiquem comigo pelo menos 1 hora. Orem! Também não conseguem. Querem puxar da espada para sair para a briga. Saber quem é o maior entre eles. Mas não conseguem orar 1 hora. Se interessar, focar no que é importante, não, a existência é só para o lado de fora, só para o lado de fora, não tem nada para dentro, nada entra, nada penetra, nada se enraiza. É tudo igual ao que acontece aqui. Aí Jesus é preso, Judas trai, outra vez a violência brota, porque o verso 50 diz que um dos discípulos, e no caso a gente sabe pela narrativa de Mateus, que foi Pedro, que cortou, puxou dessa mesma espada, que ele orgulhosamente escondia embaixo do seu manto. Ai, puxou dela e cortou a orelha direita do cara. Vá! Tinha acabado de comer do pão. Beber do cálice da ceia. Ô, Senhor, eu vou contigo para qualquer lugar. Escuta, quem é o maior? Quem é que aparece mais?
Satanás está te tentando, hein, Pedro? Não, Senhor, pode deixar que o meu lado eu garanto. Obrigado pela intercessão, mas está tudo bem. Olha só as compreensões. A violência é um desejo, mas não conseguem perseverar em oração. Para isso, a alma deles se cansa. Por exercício da mente, da fé, do enraizamento, da introjeção, da solidariedade em favor da vida do outro, e no caso aqui, do autor da vida, que assim eles confessavam ser entre eles. Mas não. Aí quando Jesus é levado para a casa do sumo sacerdote, Caifás, Pedro já tinha cortado a orelha do servo do sumo sacerdote, cortou e saiu para se esconder. Foi Jesus que tocou a orelha, curou. E outra vez usa no verso 51 a palavra, quando Pedro usa e corta a orelha, usa a espada e corta a orelha do moço, Jesus diz, basta. Primeiro basta, quando eles mostram a espada, ele basta. Agora corta, ele basta. Mas não entendem. Aí ele cura a orelha do inimigo, mas não entendem. E Jesus conclui dizendo, esta é a hora das trevas. É ignorância espiritual, é cegueira. Aí Pedro, que é esse que agradeceu a intercessão, não, obrigado, preciso orar por mim não, que eu me garanto. Graças a Deus, estou bem treinado, pelo Senhor, aliás. Diz aqui o verso 54, que Pedro andou na direção da casa do sumo sacerdote e seguia Jesus de longe. Ele já começa daí, a mensagem que ele está mandando é, olha, não tenho envolvimento. Mede a equidistância, diz, daqui eu não me envolvo. Lá vai ele. É o mesmo pessoal da ceia. É. Aí vai, olha para a moçada no pátio do sumo sacerdote, aí toma lugar entre eles. E não quer que isso tenha nenhuma consequência. Ele se garante, afinal de contas, né? Obrigado, Jesus, pelas orações, mas não estou precisando. Assumiu a posição. Em relação a Jesus é a distância. Em relação a esse pessoal, ele entra dentro. Aí começa a ouvir as conversas e o medo vai batendo. Ih, o bicho vai pegar, rapaz. E o pessoal contando as histórias. Sabe o que aconteceu? O rabino fulano de tal se levantou lá dentro e disse isto. O sumo sacerdote Caifás concordou. Penduraram o cara, ele está pendurado numa gota, dentro de uma pedra, lá no fundo da casa. O bicho vai pegar, já mandaram chamar os romanos, já tem aí conversa de que ele vai ser enviado para Herodes ou para Pilatos, e Pedro vai se apavorando, meu Deus, o império inteiro, esse negócio é sério. Aí chega uma mulher, uma criada, e fala, né? Esse cara aí andava com ele. Aí Pedro disse, mulher, eu não conheço esse cara. Jesus, obrigado pelas orações, porque eu me garanto. Deve ser assim. Esse é o caminho da garantia de Pedro em favor de si mesmo. Mulher, eu não conheço. Aí vem um outro e disse, também tu és deles. Pedro protesta e disse, homem, eu digo, eu não sou. Parece coisa aqui do Congresso Nacional, nunca vi, não sou, jamais nos conhecemos, não sou. Aí vem um outro e diz, também este
verdadeiramente estava com ele. Eu sei que tu estavas, você é Galileu, tem cara de Galileu, fala como Galileu. Você veio com ele da Galileia. Mas Pedro insistia, dizendo: homem, eu nem compreendo o que dizes. Você está falando grego para mim. Eu não tenho nada a ver com isso. Aí entrou o tal do galo. O galo canta nessa hora. É o pessoal da ceia. Então, pessoal da ceia, vamos tomar ceia? Vamos tomar ceia. Vamos tomar ceia. Porque todos traíram e todos carecem da glória de Deus. Agora, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem tem capacidade de discernir, discirna. E quem tiver a coragem de trazer para a sua própria vida as implicações seríssimas do que eu acabei de dizer, mostrando que tanto quanto entre eles, como também entre nós, esse é um espírito que está presente. Não só esses espíritos aqui descritos, essas atitudes, esses entendimentos, essas idiotices cósmicas, mas um monte de outras, instaladas preocupantemente na gente, porque para alguns passaram a ser convicções antigas, pedradas. E a gente vai se habituando a confessar que é do Evangelho, por um lado, assoviando, inconsequentemente o Evangelho de um lado, enquanto na vida, na prática e em outras confissões a gente nega o que diz crer. Nega todo dia. E como eu iniciei, sinceramente, meus amigos e meus irmãos, se não fosse saber do Evangelho, que é assim mesmo, eu já tinha desistido há muito tempo. Porque a história de quem com sinceridade ensina é essa, de ver esse ciclo infindável. Você parte o pão, parte o pão, parte o pão. Você chama para a nova aliança, para a aliança do perdão que perdoa a quem matou e a quem odeia. Eu tenho uns que matam, tem outros que odeiam, e todos são assassinos. É um perdão que vem sobre o que se promiscui sobre aquele que nunca se promiscuirá externamente, mas cuja mente é só lascívia. O mesmo perdão. Perdão para os maus que vivem uma vida com prerrogativa oficial de praticarem a sua maldade, e perdão para os maus que na sua marginalidade precisam de graça. Perante a lei, todos iguais, e assim tem que ser. Perante Deus, dai a César, dai a lei o que é da lei. Agora, se você olha para cima e diz, há Deus na minha vida, dê a Deus o que é de Deus, e antes importa obedecer a Deus do que aos homens. E aonde quer que a opinião humana se choque com a palavra de Deus, quebra-se a opinião humana, fica em mim a palavra de Deus. Ou então, eu não tenho Senhor na vida. Não tenho.
A implicação de ser de Jesus é que não tem mais dicotomia. Não tem dizer, enquanto discípulo eu creio assim, enquanto dono de cassino eu creio assim. Não. Você vai enquanto, não sei para onde você vai, mas andando com Deus é que você não está. Você não está.